Deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza. Se alguém bateu a porta na sua cara, é porque a vida quer te mostrar que esse lugar não era o seu lar. E por mais doloroso que pareça, às vezes o não de alguém é o empurrão que o universo te dá para você parar de implorar migalhas e começar a servir banquetes para si mesmo. Hoje, a gente vai conversar sobre algo que machuca, a rejeição. Mas também sobre o que liberta, a autovalorização. Porque entender que nem todo mundo merece continuar na sua história é um ato de amor próprio e não de arrogância. O problema é que, quando a dor de ser deixado fala mais alto, a gente tende a confundir saudade com carência e arrependimento com recaída. Só que maturidade emocional é entender o seguinte: quem quis sair mostrou o próprio valor, e quem ficou mostrou o seu. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar 5 verdades que vão te ajudar a nunca mais correr atrás de portas que se fecharam. E sim, a abrir as suas próprias portas com dignidade. Paz e propósito 1. Rejeição não define seu valor. Revela o valor de quem rejeita. Quando alguém te rejeita, o primeiro instinto é achar que o problema é você. Você começa a revisar tudo o que fez, tudo o que disse, tentando encontrar o ponto exato em que errou. Mas deixa eu te dizer com toda a clareza do mundo. A rejeição raramente tem a ver com o seu valor, e quase sempre tem a ver com a limitação emocional do outro. A verdade é que as pessoas só conseguem enxergar o mundo até o tamanho da própria consciência. Se alguém te rejeitou, é porque a tua luz talvez ofuscasse a sombra que o outro ainda não estava preparado para encarar. Tem gente que não aguenta lidar com quem tem presença, profundidade e verdade. E quando não conseguem acompanhar, se afastam. Não porque você seja demais, mas porque você é exatamente o que eles não sabem ser. A rejeição dói porque toca num ponto sensível, o nosso ego. E o ego foi treinado para acreditar que ser escolhido é o mesmo que ser amado. Desde pequenos, fomos condicionados a associar aprovação a valor. A boa nota, o elogio, o carinho só quando a gente fazia o que os outros queriam. Tudo isso ensinou a mente a buscar validação. Então, quando alguém te ignora, te descarta ou te deixa de lado, você não sente apenas a ausência da pessoa. Você sente o vazio de tudo o que foi condicionado a acreditar sobre si mesmo. Mas aqui está a virada de chave. Amor não é prêmio, é presença. E presença verdadeira começa quando você se olha com respeito, mesmo quando o mundo te vira as costas. Ao invés de se perguntar, por que não fui suficiente? Pergunte, por que continuo insistindo em provar meu valor para quem não tem profundidade para enxergar? Tem gente que não te escolheu não porque você era pouco, mas porque não sabiam o que fazer com tanto. Eles queriam alguém para preencher o vazio. E você trouxe um espelho. E espelhos às vezes assustam mais do que encantam. Rejeição, na verdade, é redirecionamento. É o universo dizendo, por aqui não, tem algo melhor te esperando lá na frente. Mas como a gente é teimoso, tenta empurrar a porta errada, força o que já não cabe, insiste no que já foi. E é aí que a dor aumenta. Porque o que dói não é a rejeição, é a resistência em aceitar que certas portas se fecham para nos proteger, não para nos punir. Às vezes Deus fecha uma porta para te livrar do quarto errado, um quarto onde você diminuía o seu brilho para caber, onde você aceitava pouco para não ficar só, onde você chamava de amor o que na verdade era dependência emocional disfarçada. Então, quando alguém te rejeitar, não perca tempo tentando se explicar. Apenas agradeça em silêncio. Porque cada não que você recebe é uma chance de dizer sim para si mesmo. Rejeição é uma bênção disfarçada. Ela te força a amadurecer, a se enxergar, a parar de se medir pela régua dos outros. E quando você finalmente entende isso, algo muda dentro de você. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar com propósito. 2. A nostalgia é uma armadilha emocional. Sabe aquele momento em que, do nada, bate uma saudade, um cheiro, uma música, uma lembrança, e de repente o coração começa a sentir falta do que já te fez mal. É a mente pregando uma peça em você. É o cérebro tentando te proteger da dor, criando uma ilusão chamada nostalgia. A nostalgia é como aquele amigo falso que te chama para sair, promete um dia leve, mas te deixa no mesmo lugar de sempre, frustrado e confuso. Ela é o Photoshop da memória emocional.
Apaga os tapas, destaca os abraços, distorce a realidade e te convence de que o passado foi melhor do que realmente foi. Mas a verdade é que a nostalgia não sente a dor que você sentiu. Ela não lembra das noites em que você chorou sozinho, da ansiedade de não saber se seria valorizado, do peso de se sentir sempre em segundo plano. Ela só foca nos momentos bons, como se eles fossem a história inteira. O cérebro faz isso por autoproteção. Ele tenta te poupar da lembrança da rejeição e, em vez de te curar, te mantém preso num ciclo de idealização. É como se você olhasse para uma fotografia antiga e esquecesse que, fora da moldura, havia um cenário cheio de rachaduras. E é nesse ponto que muita gente cai. Volta para quem já feriu. Não porque quer reviver o que aconteceu, mas porque quer viver a versão editada que a mente inventou. Mas não existe versão bonita de um relacionamento que te desvalorizou. Se alguém bateu a porta na sua cara, é porque não te reconheceu quando teve a chance. E quem não te valorizou antes, dificilmente vai acordar um dia e decidir te valorizar agora. As pessoas mudam sim, mas só mudam quando encaram a própria consciência, não quando percebem que você ainda está disponível. E é por isso que voltar por saudade é uma cilada, porque a saudade, quando não é curada, te transforma em prisioneiro do passado. Não confunda saudade com destino. Saudade é emoção, destino é decisão. E decidir seguir em frente é o maior ato de respeito que você pode ter por si mesmo. Tem gente que chama de orgulho o que, na verdade, é apenas amor próprio. Você não precisa voltar para provar que perdoou. Você não precisa manter contato para mostrar que amadureceu. Às vezes, o verdadeiro perdão é o silêncio que não precisa explicar nada e a distância que preserva a sua paz. Nostalgia é como visitar uma casa antiga onde você já morou. Você pode até sentir o cheiro familiar, lembrar de momentos bons. Mas se olhar bem, vai ver que o teto ainda pinga, o chão ainda range e que aquele lugar já não te abriga mais. Então, da próxima vez que a saudade tentar te puxar de volta, respira fundo e lembra: você não sente falta da pessoa. Você sente falta de quem você era quando acreditava que estava sendo amado. Mas agora você sabe mais, sente mais e merece mais. E o que é merecimento, Paulo? É quando você entende que não precisa repetir a dor para provar que aprendeu a lição. Porque quem realmente aprendeu não volta para o que o machucou. Agradece, abençoa e segue. 3. Quem realmente te quer não te testa. Relacionamentos saudáveis não são provas de resistência emocional. Você não precisa passar por testes, jogos ou silêncios forçados para provar que é digno de amor. Quem realmente te quer te acolhe, não te confunde, te aproxima, não te afasta e, acima de tudo, te dá paz, não ansiedade. Mas, infelizmente, tem gente que aprendeu a se sentir no controle só quando o outro está inseguro. Sabe, aquela pessoa que some de propósito para ver se você vai atrás, ou que provoca ciúme só para testar o quanto você se importa. Isso não é amor. É manipulação emocional disfarçada de afeto. E o pior é que, quando a gente está carente, esse tipo de comportamento parece paixão, parece intensidade, parece jogo de casal. Mas não é. É domínio disfarçado de interesse. Quem te ama de verdade não precisa medir teu desespero para acreditar que é amado. Quando alguém fecha a porta na sua cara, observa o padrão. Veja se foi um impulso ou se é um comportamento repetitivo. Porque se a pessoa usa o afastamento para te controlar, para te punir ou te fazer sentir culpado, saiba, isso não é amor, é poder. E quando o amor vira ferramenta de controle, ele deixa de ser amor. O verdadeiro amor nunca te coloca em dúvida sobre quem você é. Ele te fortalece, não te consome. Ele soma, não suga. Amar não é se sentir constantemente sendo avaliado. É se sentir livre para ser inteiro. Quem realmente te quer não te testa, te conhece. Sabe o teu jeito. Entende os teus limites, respeita o teu tempo. Não brinca com as tuas feridas. E não usa tuas vulnerabilidades como munição. E se alguém faz isso, é sinal de que o jogo emocional já começou. E o único jeito de ganhar é não jogando. A manipulação emocional é sutil. Ela vem com frases como: você está exagerando, era só uma brincadeira, você é muito sensível. Mas o verdadeiro amor não te faz sentir louco nem pequeno. Ele não brinca com a tua confiança. Ele te olha,
e te faz sentir segurança mesmo no silêncio. Então, se alguém sumiu para te testar, passa no teste. Não vá atrás. Não envie aquela mensagem impulsiva tentando provar o seu valor. Porque quem quer te ver de joelhos não merece te ver de pé. O tempo é o melhor professor, e o silêncio a resposta mais elegante. O silêncio não é fraqueza, é força que fala alto. É o grito da dignidade dizendo: eu não jogo esse jogo. Você não precisa correr atrás de quem te confunde, porque quem realmente te quer não te faz correr, anda do teu lado. E quem se afasta para testar o teu amor, vai descobrir que o seu amor não é brinquedo. Você é presença rara, e presença rara não se implora, se reconhece. No fim das contas, o verdadeiro teste não é o que o outro te faz passar, é o que a vida te propõe. Será que você já aprendeu a se escolher, mesmo quando alguém tenta te fazer duvidar de si? Se a resposta for sim, parabéns. Você passou no teste mais importante de todos, o da sua própria evolução emocional. 4. Reabrir portas antigas atrasa novos começos. Reabrir uma porta antiga é como tentar morar novamente em uma casa que já foi demolida. Você pode até lembrar do cheiro das paredes, das risadas nos corredores, dos dias de conforto, mas a estrutura já não existe mais, e insistir em voltar é correr o risco de se ferir com os próprios destroços. Enquanto você perde tempo tentando reconquistar o passado, o presente está ali, batendo na sua janela, trazendo novas oportunidades, novas conexões, novas versões suas pedindo para nascer. Mas você não ouve, porque está ocupado olhando para a porta errada, esperando que alguém volte, que peça desculpas, que reconheça o que perdeu. Só que o tempo não espera e a vida não regride. Cada minuto que você passa revivendo o que acabou é um minuto a menos construindo o que ainda pode ser. E o ciclo da cura só começa de verdade quando você entende que o que se foi te ensinou e o que virá vai te elevar. Tem gente que precisa sair para que você cresça. Que às vezes a vida te separa de certas pessoas não porque elas eram ruins, mas porque o teu processo de evolução exigia silêncio, espaço e solidão. O crescimento é como uma árvore. Ela não floresce se houver raízes demais sufocando o solo. Algumas presenças antigas simplesmente não cabem na sua nova versão. E não tem nada de errado nisso. É natural. A vida é feita de ciclos, e forçar a permanência de quem já cumpriu o seu papel é como tentar segurar a areia com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. O problema é que, muitas vezes, o coração não aceita o que a alma já entendeu. A alma já sabe que acabou. Mas o coração insiste, acredita, cria esperanças e diálogos imaginários. Você fica revendo conversas antigas, tentando achar sinais que justifiquem um talvez. Mas, Paulo, talvez é a palavra que mais aprisiona quem quer seguir em frente. O passado não precisa de recomeço, precisa de encerramento. E encerrar não é ser frio, é ser sábio. É olhar para trás e dizer: obrigado pelo aprendizado, mas agora eu sigo sem você. Porque quando você insiste em reabrir portas antigas, você impede que a vida te leve a lugares novos. É como ficar parado num corredor escuro, olhando para uma porta fechada, sem perceber que lá no fim do corredor tem uma luz acesa te chamando para entrar. A verdade é que o futuro só se manifesta quando você libera espaço para ele acontecer. E espaço se cria com desapego, com a coragem de deixar ir o que já não faz sentido, com a maturidade de entender que perder alguém não significa perder a si mesmo. Então, ao invés de insistir para alguém voltar, agradeça. Agradeça por ter visto o que precisava ver para acordar. Agradeça pelo não que te libertou do ciclo que te adoecia. Agradeça até pelas lágrimas, porque foram elas que lavaram o caminho para a tua nova fase. E quando a saudade vier, porque ela vai vir. Lembra, você não sente falta da pessoa. Sente falta da sensação de se sentir importante. Mas agora você pode se dar isso. Você pode ser o seu próprio lugar seguro. Reabrir portas antigas é andar em círculos. Mas fechar essas portas com consciência é o que te impulsiona para frente. E quando você finalmente entende isso, algo lindo acontece. Você para de procurar o passado e começa a ser encontrado pelo seu futuro. 5. A melhor resposta à rejeição é evolução. A rejeição dói, eu sei. Dói porque toca na nossa ferida mais profunda, a de não se sentir suficiente. Mas sabe o que machuca mais do que ser rejeitado?
É continuar parado no mesmo lugar, tentando provar que você merecia ter sido escolhido. A melhor resposta à rejeição nunca é vingança, é evolução. Porque quando você cresce, amadurece e floresce, você mostra, sem precisar dizer uma palavra, que o não que te feriu foi, na verdade, o início da sua liberdade. Nada incomoda mais quem te subestimou do que te ver florescendo em paz, sem indiretas, sem desejo de revanche, sem precisar mostrar nada para ninguém. Você apenas vive, e esse é o maior troco que existe. O que antes era dor vira combustível. A ausência que te feriu vira presença de si. A rejeição, quando bem trabalhada, vira força de propulsão. É como o vento que bate contra o avião. Não o derruba, o faz subir. Cada não que você recebeu te empurrou na direção de um sim muito maior, o seu. E quando você entende isso, começa a perceber que as pessoas que te deixaram, na verdade, te abriram espaço para se encontrar. Aquelas portas que se fecharam te livraram de destinos pequenos, de histórias curtas e de amores rasos. A melhor forma de dar o troco é se tornar tudo aquilo que disseram que você não seria. Mas não por raiva, por amor. Por amor à sua própria jornada, ao seu potencial, à pessoa que você está se tornando. Porque crescer não é sobre provar, é sobre se libertar. Quem tentou te diminuir um dia vai te ver brilhar e vai entender, em silêncio, que o problema nunca foi a sua luz, e sim a sombra em que eles escolheram ficar. Mas você não precisa olhar para trás para confirmar isso. O teu foco agora é o horizonte, não o retrovisor. A evolução é silenciosa. Ela não precisa de aplausos. Ela se sustenta na paz de quem aprendeu a se bastar. E é nessa paz que a sua verdadeira vitória acontece. Quando o passado já não te provoca, quando o nome daquela pessoa já não te tira do eixo, quando você percebe que o perdão chegou porque a dor já não faz sentido. E é aí que você entende. Não foi a rejeição que te destruiu. Foi a falta de amor próprio que te fez acreditar que precisava ser aceito para existir. Mas agora, você já se escolheu. E quem se escolhe nunca mais se perde. Então não volte a agregar quem te descartou. Você não precisa provar nada para quem te fechou a porta. Quem te fechou a porta, na verdade, te fez um favor. Te mostrou que você merece construir a sua própria casa. Uma casa de amor, respeito e consciência. E nessa casa, só entra quem vem para somar. Quem traz paz, não dúvida. Quem traz presença, não ausência. Quem vem para ficar, não para te testar. No final das contas, a rejeição é só o empurrão que a vida dá para te tirar de um lugar onde você estava se diminuindo para caber. E quando você entende isso, você para de lamentar o que perdeu e começa a agradecer pelo que se libertou. Porque o segredo da superação não é apagar a dor, é transformá-la em direção. E quem faz isso, meu amigo, nunca mais volta a ser o mesmo. Volta a ser inteiro. Guarda isso com carinho. A rejeição que te feriu foi a mesma que te libertou. Ela te arrancou de lugares onde o amor já não morava, te tirou de histórias que já tinham terminado e te mostrou que a solidão, às vezes, é o primeiro passo para reencontrar a própria essência. Você não precisa mais bater em portas erradas. Sabe por quê? Porque você agora é a própria chave. A chave que abre novos caminhos, novas conexões, novas versões de você mesmo. A chave que te permite entrar em lugares onde existe reciprocidade, verdade e paz. Chegou o momento de parar de buscar aprovação onde só existe silêncio e começar a plantar amor onde existe acolhimento. Porque o que realmente transforma a dor da rejeição é o poder de se escolher. Quando você se escolhe, a vida muda de tom, muda de cor, muda de sentido. Então, se essa mensagem falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu escolho não voltar atrás. Quero ver quem está realmente pronto para caminhar para frente, sem olhar para a porta que já se fechou. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o seu valor, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda insiste em voltar para onde já não é mais bem-vindo. Porque às vezes, uma mensagem como essa é o empurrão que o coração de alguém precisa para finalmente seguir. Lembre-se, quem fecha a porta para você te ensina onde nunca mais deve entrar. Mas quem abre o coração para si mesmo nunca mais precisa pedir para ser aceito. A verdadeira vitória é essa: viver em paz com quem você é e entender que o que foi perdido nunca foi o seu valor.
Foi apenas o que te impedia de enxergar a grandeza que já existia aí dentro. Respira fundo. Sente essa paz tomando conta do seu peito. E segue. Porque o que te espera lá na frente é infinitamente maior do que tudo o que ficou para trás.